E aí, galera, um grande abraço. Vamos começar a partir de agora mais uma aula de língua portuguesa aqui no nosso canal. Hoje o assunto é verbo. O que são verbos, na verdade? Bom, verbo é uma das 10 classes gramaticais. Verbo são palavras que indicam ações, são palavras que indicam estados ou fenômenos, situando-os no tempo. É o objeto do estudo de hoje. O verbo, essa palavra que faz a coisa acontecer. Veja bem, para a gente entender um pouco sobre verbo, imagina se eu colocar um menino aqui. Eu tenho um substantivo. Isso é um substantivo, menino. Agora, se eu acrescentar o menino brinca, aqui você já tem a figura do verbo brinca. Você já imagina o menino fazendo uma ação. Então, o verbo é essa palavrinha que faz a coisa acontecer. Ele representa a ação dos fatos. O menino brinca. O O é o artigo, o menino é o substantivo e brinca é o verbo. O verbo é a palavra que expressa justamente a ação. Você imagina a pessoa se movimentando aí nesse momento quando a gente acrescenta o brinca. Se eu estou conversando com alguém e digo a palavra viajei, logo a pessoa que está conversando comigo vai imaginar eu no avião, no trem, no ônibus. Ou seja, a palavra viajei, ela vai dar uma dimensão daquilo que eu estou falando. Se eu falar comi, a pessoa já imagina eu me alimentando, sentado numa mesa, tomando um sorvete. Então o verbo é isso aí, essa palavra que expressa uma ação. Você que escuta a palavra verbo logo vai deduzir que são palavras que indicam ações do ser, ações de um objeto, certo? Essa é a primeira parte do verbo. A segunda parte é que ele também indica uma situação no tempo. Como assim uma situação no tempo? O verbo, além de indicar ação, ele também indica uma situação no tempo. O homem dividiu o tempo em três partes: passado, e dividiu também no presente e no futuro. Primeiro, o passado. O passado significa aquilo que já aconteceu. Aconteceu ontem, aconteceu há 10 anos, aconteceu agora há pouco. Se um fato ocorreu e esse fato foi antes desse momento, ele representa justamente o passado. E o verbo ele cuida exatamente de expressar esse ponto. E ele também ele cuida do agora, do presente. Eu não sei se você recorda, mas o modo indicativo ele tem os pretéritos, tem o futuro e tem também o presente. Então, se você compreender com calma, vai entender facilmente essas três fases do tempo. O futuro é o que acontece depois de agora, o que vai acontecer amanhã ou daqui a pouco. Então, se eu disser joguei bola, a palavra joguei, ela já deduz que já aconteceu, significa um passado, pretérito perfeito. Então, joguei bola representa o que aconteceu antes do momento presente, é uma coisa que já passou. Agora, se eu falar jogo futebol, isso está acontecendo agora no momento. É nesse exato momento que está acontecendo, é o presente. Mas se eu falar jogarei futebol, jogarei, ou seja, vai acontecer ainda, não aconteceu. Pode acontecer daqui a pouco, ou acontecerá amanhã, ou daqui a 10 ou 15 dias. Portanto, passado, presente e futuro são os três tempos verbais, os tempos em que o homem dividiu através dessa classificação. Para a gente entender melhor, o verbo ele situa também algo no tempo, certo? Ele tem essa função. Ele ainda disso determina um fenômeno da natureza. O verbo ele determina um fenômeno da natureza. Como assim um fenômeno da natureza? As coisas que acontecem. Ninguém relampeja, ninguém troveja, tá? Olha o exemplo aqui. Nevou nos Estados Unidos. Olha, ninguém nevou, simplesmente aconteceu um fenômeno da natureza. Relampejou, trovejou, anoiteceu, amanheceu. Esses fenômenos da natureza são verbos e olha que não são conjugados, a não ser que você use de uma outra linguagem, de uma outra metáfora. Aí você pode, numa linguagem configurada, você pode sim utilizar um verbo fenômeno para fazer uma situação de outro modo. De qualquer modo, nevou nos Estados Unidos trata-se de um verbo fenômeno da natureza, outra especificação do nosso estudo do verbo, tá? Continuando o nosso assunto, para que você entenda um pouco mais sobre o estudo do verbo, é bom lembrar que o nosso verbo ele tem uma estrutura que é dividida em três elementos: radical, vogal temática e decinência.
O radical é a parte invariável que expressa o significado essencial do verbo, ou seja, o radical é aquela parte que não muda. Veja bem, verbo beijar no presente do indicativo. Eu beijo, tu beijas, ele beija, nós beijamos, vós beijais, eles beijam. Observe que o beije não muda, ele acontece aqui em todas as conjugações. Essa parte que não muda, essa parte que não é modificada, essa parte que não é variável, ela é invariável, ou seja, muda apenas a parte final e ela não muda. Esse beije é o radical do verbo beijar, aquela parte que não muda. A vogal temática é o elemento que vai ligar o radical com a desinência. Como assim? O que é vogal temática? É exatamente, a vogal temática tem essa função. Veja um exemplo novamente. Eu beijei, tu beijaste, ele beijou, nós beijamos, vós beijastes, eles beijaram. Você observe que o beijo, o radical, permanece aqui, certo? Só que o nosso objeto de estudo é vogal temática. E onde fica a vogal temática? Ela fica aqui. O ei, o aste, o ou, o amos, astes e aram. Então, essa aqui é a vogal temática. Ela é a grande responsável por essa parte da estrutura verbal. Beijei, portanto, nós temos beije radical, vogal temática o e o i é a desinência. São as três estruturas, as três partes que compõem o nosso estudo do verbo. É muito importante você compreender essa estrutura verbal para que você possa compreender melhor, certo? Dando continuidade com relação às partes que compõem o verbo, você pode entender que desinência são morfemas indicativos do modo e do tempo, ou do número e da pessoa. Como assim? Bom, desinência é a responsável pelo modo e também pelo tempo, ou até mesmo do número e da pessoa. Vamos na prática aqui. A desinência verbal, ela, dentro da estrutura do verbo, ela tem também a sua função e é importante que você entenda. Beijei. Nós temos o beije, que é radical, temos o e, que é vogal temática, e temos o i, que é a desinência. A palavra beijaste, beije é o radical, o a é a vogal temática e este é justamente a desinência, responsável por definir se é um número, ou seja, singular ou plural. Aqui apenas o i está dizendo que é a primeira pessoa do singular. O este está dizendo que é a segunda pessoa do singular. Então, a desinência tem essa função de definir o tempo, definir o modo e definir também a pessoa. É muito importante que você compreenda essa função da desinência, uma das partes importantes na estrutura verbal. Para fechar a nossa aula de hoje, você vai entender que verbos são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos, situando-os no tempo. Essa é a verdadeira função do verbo, ele indica a ação do ser, a ação do objeto, e você entendeu que a estrutura de um verbo é composta de três elementos: o radical, a vogal temática e a desinência. Bons estudos, capriche na atividade, um grande abraço e até logo mais.